Tudo bem, pessoal? Vamos começar então com essa Bookshelf Tour, esse rolê pela minha estante de livros de yoga, para saber o que eu li, o que eu tenho lido, o que eu posso também recomendar, sugestões de livros para vocês lerem também. Eu vou começar falando aqui sobre autores indianos. Então, se você quiser saber, por exemplo, sobre chakras, algumas recomendações que eu dou para vocês, eu acho que a mais conhecida é Laya Yoga. Então, esse livro que não tem uma tradução para o português, mas que é um livro fantástico sobre o tema de chakras. Bacana? Outro livro bom também, que é um pouco mais simples do que o Laya Yoga, é esse Chakras também, que tem tradução para o português. Essa daqui é uma cópia que eu tenho traduzida para o espanhol, mas você encontra também do Harish Johari, você encontra também na Amazon para comprar em português esse livro, que também é muito interessante. Depois desses livros de chakras, algumas recomendações também de livros da Bihar. A Bihar é uma escola, uma universidade na Índia, muito famosa e que produz muito material de yoga. Então, alguns livros que eu tenho aqui é esse sobre Samkhya, esse outro é um comentário também sobre os Yoga Sutras de Patanjali pelo Satyananda Sarasvati, que é o criador da Bihar School of Yoga. E o mais conhecido da Bihar, que é o Asana Pranayama Mudra e Bandha, que tem tradução para o português também. Livro muito utilizado nas formações de yoga lá na Índia. Alguns clássicos também, muito famosos. Então, o Yoga Mala, do Patabi Jois, do Ashtanga Yoga. O livro do Iyengar, que também é um dos principais livros utilizados para se falar em asana. Então, aqui você tem muitas fotos, muitas explicações de asanas. Faltou aqui no Coração do Yoga, do Desikachar, que eu emprestei e não está aqui comigo hoje, mas também livraço dessa trinca, né? O Patabi Jois, o Iyengar e o Desikachar, que foram os alunos do Krishnamacharya, que é o principal responsável pelo yoga postural moderno que nós temos. Então, esses três livros são muito importantes para a gente entender esse yoga postural que a gente pratica hoje em dia. Depois aqui um livro também do Iyengar sobre Yoga Sutras. Então, Luz sobre os Yoga Sutras, também um livro bem interessante para você entender a perspectiva dele sobre esse livro do yoga clássico. Outros indianos bem importantes, Kuvalayananda. Aqui é um livro de asanas do Kuvalayananda, mas é um grande nome, principalmente no yoga, pela vertente da ciência e da medicina. Então, Kuvalayananda, um grande nome. Alguns livros do Shivananda. Então, você tem livro de meditação do Shivananda, um livro de asanas também do Shivananda, a ciência do pranayama, também para falar sobre esse tema, pelo viés do Shivananda também. São alguns livros mais complicados de encontrar, esses aqui. Mas se precisar, me pede que eu te empresto também. Autobiografia de um Yogi, talvez o livro mais lido, né, sobre o tema de yoga, do Yogananda. Então, uma biografia da vida dele, contando como que ele traz o yoga para o Ocidente. Um livro fenomenal, vale muito a pena ler esse livro. Algumas traduções de livros em sânscrito, que seria o Hatha Yoga Pradipika, o Hatha Yoga. Então, um livro ali, mais ou menos do século XV, uma das bases para o yoga que a gente pratica hoje em dia, de pranayamas, de asanas. Então, um dos primeiros livros que vão expor esses temas, essas técnicas. Depois, o Bhagavad Gita, que é o livro hindu que foi mais traduzido no mundo. Então, o Bhagavad Gita, que é um capítulo do Mahabharata, um épico hindu, uma das leituras também que estão em todas as formações de yoga praticamente. Eu gosto muito dessa tradução do professor Carlos Eduardo Barbosa. Eu não estou com o Yoga Sutra de Patanjali aqui, traduzido pelo professor Carlos Eduardo Barbosa, está no meu Kindle, mas também uma outra recomendação de livro que não pode faltar aí numa biblioteca de yoga. Aqui um livro da Annie Besant, também famosa pelos seus estudos, e aqui um falando sobre Bhagavad Gita. O professor Carlos Eduardo Barbosa, que traduziu o Bhagavad Gita, que traduziu os Yoga Sutras,
Ele também traduziu recentemente a Katha Upanishad. A primeira definição de yoga está nessa Upanishad, então um livro também muito importante. Aqui eu finalizo esses primeiros livros aqui indianos, né? E vamos falar agora de outros livros. Sobre respiratório, tem um livro que eu gosto bastante, um livro atual, esse do James Nestor, que ele vai falar bastante sobre respiração, tanto de um aspecto científico, médico, até chegar também nas práticas de meditação. Então, é uma leitura também muito recomendada. E aqui eu vou falar sobre os livros de brasileiros. Então, vamos lá para os brasileiros que estão produzindo muita coisa de yoga. Esse primeiro, Yoga Malandro, do professor Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo. Então, baseado aqui na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado. Um professor aqui de Brasília, Daniel Tonet, que tem um livro também de respiração. Oberon, professor de yoga e ativista de veganismo, também tem esse livro muito bacana, Vegan Yoga, repensando muitos aspectos também do yoga nessa prática. E depois, a partir desse livro, eles também fazem um documentário chamado Muco, repensando a tradição, principalmente a questão do consumo de leite, o mercado de exploração do leite, das vacas. Então, também um documentário que vale muito a pena. Outro professor que eu gosto muitíssimo, que é o mestre Sérgio Santos, 2 livros dele aqui falando sobre Puja e falando sobre Samkhya Tantra. Orlando Cane, muita gente não conhece esse cara, mas ele era professor dos Gracie, do Jiu-Jitsu, e tem esse livro falando sobre bioginástica e yoga. E é interessante que o próprio Gracie fala muito sobre o Orlando Cane, falando que ele foi um dos professores mais importantes da vida dele enquanto lutador. Também um cara fantástico dessa mesma geração que eu vou falar aqui para vocês, do Hermógenes e do De Rose, também lá do Rio de Janeiro. Para entender o yoga no Brasil, a gente precisa ler 2 personagens, Hermógenes e De Rose. Então, até os anos 2000 aproximadamente, essas 2 eram as principais bases que nós tínhamos no Brasil de práticas de yoga. De Rose, por exemplo, eu acredito que até os anos 2000 foi o professor que mais formou instrutores de yoga no Brasil. Então, tem muita influência do que a gente pratica de yoga no Brasil com esses 2 professores aqui. Pode gostar ou não, existem polêmicas, né? Principalmente sobre o De Rose, mas é muito importante ler e entender o que acontece com um e com o outro. Porque quando você lê Hermógenes e depois você lê De Rose, você vê que existe uma rixa ali entre eles e que algumas coisas que um está falando, o outro fala o oposto. Então, isso moldou bastante a forma que se pratica yoga no Brasil. Às vezes você nunca nem praticou em escolas que sejam de Swastika ou de yogoterapia do Hermógenes, mas os seus professores tiveram influência, praticaram. Então, com certeza, essas 2 escolas foram a base, foram os principais pilares do yoga que a gente pratica no Brasil. Então eu recomendo aí alguns dos livros mais famosos, né? Yoga para Nervosos, do Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga, também do Hermógenes, Ser Forte, que é a autobiografia do De Rose, o Tratado de Yoga do De Rose, e aí tem alguns livros que partem também do tratado. Do Swastika Yoga, né, vindo aqui da corrente do De Rose, você tem livros fantásticos também do professor Milton Marino sobre Mudra, sobre Puja. Então, também recomendo muito Milton Marino, um professor fenomenal dentro do Swastika Yoga, que é um médico estudiosíssimo, super acadêmico, e escreve e dá cursos fantásticos, muito profundos sobre yoga. Então também recomendo muito. E aqui uma tradução do De Rose, dos Yoga Sutras de Patanjali, é uma alternativa para se ler esse livro. Bacana? Vamos falar agora dos europeus. Então aqui a gente tem autores também muito famosos e importantes que escreveram sobre yoga na Europa. Você tem Tara Michael, George Fernstein, que eu coloco aqui 2 livros que eu tenho impressos também, o Manual de Yoga e O Yoga, da Tara Michael. Um livro muito conhecido nas formações de yoga, que é a tradição do yoga também. Outros autores,
bem relevantes. Zimmer com Filosofias da Índia, Mircea Eliade, com Yoga, Imortalidade e Liberdade, que foi a tese de doutorado dele. Também já tem muitas décadas esse livro. Hoje em dia já se fazem críticas, mas foi uma base também por muitos anos que inspirou muita gente e que trouxe conhecimento para muita gente por muito tempo. Então, um livro também que vale a leitura, vale a pesquisa, né? É uma tese de doutorado, então vale também ver o que ele estava pensando naquela época. Hoje em dia a gente tem livros mais atuais de acadêmicos britânicos, como Mark Singleton e o James Mallinson. Então, 2 livros que eu super recomendo, acho que hoje em dia são leituras fundamentais para serem feitas, é o Yoga Bharat, do Singleton, e o Raízes do Yoga, do Singleton com o Mallinson. Então, são 2 recomendações fenomenais, que eu não deixaria de ter também esses livros. Outro livro que não tem tradução para o português é o The Story of Yoga, do Alistair Shearer, não sei como é que pronuncia o nome dele. Também um livro que conta a história do yoga, né, desde os primórdios até se tornar essa prática que nós temos hoje em dia. Um livro que é muito utilizado também em formações de yoga, Anatomia da Yoga, do Kaminoff, que é um professor principalmente dessa área de anatomia. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, também uma recomendação ótima, com muitas ilustrações, muitas explicações, tanto da parte de pranayama, quanto da parte física também dos asanas. Essa daqui é a minha biografia preferida, A Caminho de Casa, do Radhanath Swami. É um americano que vai para a Índia e ele conta essa jornada da ida dele para a Índia, a vida dele lá, até ele se tornar um Swami. Cara, esse livro é fenomenal, é uma biografia que eu adoro, que eu já li umas 3 vezes, é muito boa. E alguns outros livros também de autores gerais aqui que você pode encontrar, meditação, ciência da meditação, mentalização, respiração, inteligência corporal. Então, algumas outras sugestões de livros para vocês terem uma ideia. Livros do Osho, né? Também a crítica sobre o Osho, mas é legal ter uma noção do o que ele escreve, sobre o que ele fala. Um livro mais atual, falando sobre filósofos espirituais aqui do White também. Blavatsky, né? A Voz do Silêncio, um grande nome. A teosofia, né? Que a Blavatsky traz para a gente é a via por meio da qual o yoga chega no Ocidente. Nos Estados Unidos e no Brasil, o yoga chegou primeiramente pela teosofia. Então, entender um pouquinho da Blavatsky é muito importante para a gente entender como que o yoga chega e como que esse yoga se adaptou ao Ocidente também. Eckhart Tolle é, para mim, também um professor fenomenal, Um Novo Mundo. Esse livro dele é incrível. Eu também acho que vale a leitura. Tem o Prem Baba, tem também o Jon Kabat-Zinn, que é o cara que começa com a ideia de mindfulness. Então ele vai pegar esse recorte da meditação e estabelecer essa ideia do mindfulness. Então, Atenção Plena para Iniciantes também é um livro básico para conhecer um pouco mais sobre meditação. A Magia do Silêncio, esse livro é fantástico. Siddhartha, que é esse romance, né, do Hermann Hesse, esse livro também recomendo demais, com certeza é um top 5 na minha vida, eu adoro essa leitura. A Caverna na Neve também recomendo muito. A jornada da monge budista Tenzin Palmo rumo à iluminação, ela ficou anos e anos meditando dentro de uma caverna. Esse livro também é uma biografia fenomenal. E aqui mais alguns livros que você vai achar, né? Também do Oberon, do Gandhi, falando sobre vegetarianismo, meditação, um dicionário de sânscrito. Então, assim, fazendo um tour muito rápido pela minha estante, eu posso recomendar essas leituras para vocês. Legal? Valeu e até a próxima!